Olá a todos. Hoje nós vamos tratar de um problema que é muito grave dentro da esfera do direito, uma confusão muito comum que é feita pelos operadores e pelos estudiosos do direito, que é a confusão que existe entre lei e norma, entre veículo normativo e norma. Veja, toda norma é composta de hipótese, preceito e sanção. As leis nada mais são do que veículos normativos, do que textos em que essas normas vêm expressas. Só que esses textos não são escritos claramente, não são divididos perfeitamente entre hipótese, preceito e sanção. Por isso é que a gente tem a atividade hermenêutica como sendo uma das principais atividades do operador do direito. Hermenêutica nada mais é do que a forma pela qual a gente vai extrair dos textos a hipótese, o preceito e a sanção. Outro ponto interessante, digno de nota, é que de um mesmo texto nós extraímos várias normas, pelo menos duas. A gente tem pelo menos uma norma que é dirigida ao cidadão e outra norma que é dirigida ao Estado, ao aplicador do direito. Não compensa a gente entrar naquela discussão de qual é a norma primária, qual a secundária. Alguns doutrinadores vão dizer que a norma dirigida ao Estado é a primária, a dirigida ao cidadão é a secundária. Outros vão falar o inverso. Isso é irrelevante. Isso é um preciosismo que não tem o menor sentido a gente tratar dele. O importante é a gente perceber que de cada texto a gente tira no mínimo duas normas. Bom, a hipótese da norma tem a descrição de um fato ou de um ato jurídico, de um fato ou de uma ação de uma pessoa. No preceito, a gente vai ter um valor positivo ou negativo associado a esse ato. E a sanção nada mais é do que a consequência desagradável pelo descumprimento do preceito. Então, veja bem, nós temos lá um artigo do Código Civil que diz pra gente que aquele que causar prejuízo a outra pessoa por ato ilícito tem o dever de indenizar. Qual é a hipótese? Causar prejuízo a outra pessoa. Qual é o preceito? Não se deve causar prejuízo a outra pessoa com a prática de atos ilícitos. Sanção. Se você fizer isso, você vai ter que indenizar. Nunca a gente pode esquecer que as normas são juízos de valor. O legislador, aquele que cria a norma, estabelece um juízo de valor sobre uma determinada conduta. Essa é a norma que a gente extrai, que é dirigida ao cidadão desse artigo do Código Civil. Tem uma outra que é dirigida ao Estado, que diz assim: juiz, se você tiver conhecimento de que alguém, por ato ilícito, causou prejuízo a outra pessoa, você deve obrigá-lo, condená-lo a pagar uma reparação. Essa reparação se divide em compensação e indenização, isso a gente vai ver em seguida. Qual é o preceito? Sim, ele tem que fazer isso. Qual é a sanção? Ou ele vai ter uma sanção disciplinar, se ele não fizer, a decisão dele vai ser nula e eventualmente será reformada pelos tribunais, pelos órgãos de revisão. Vamos agora dar uma olhada nessa história da diferença entre texto e norma na apresentação que vai começar a passar a partir de agora. Eu vou passar a apresentação para vocês e à medida em que ela for andando, eu vou fazendo alguns comentários. Ao final eu proponho para vocês um exercício. Vamos ver se vai dar certo.